as crianças estão saindo, abra a palavra do Senhor lá no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, do capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Diz a palavra: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpa, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro cevado. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo e cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei os meus olhos, quanto às servas de quem falaste delas terei honrado.
Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Meus amados irmãos, quando nós lemos lá no livro de Primeiras Crônicas, o capítulo 13, verso 13, nós encontramos Davi dizendo o seguinte: tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. O rei Saul, ele reinou, meus amados irmãos, em Israel 40 anos. Ele nunca se preocupou com a arca de Deus, que é símbolo da presença de Deus e da glória de Deus no meio do seu povo. Pelo contrário, quando Saul ofereceu sacrifício que não lhe era de responsabilidade, que não permitia oferecer, e ele foi repreendido então por Samuel. A sua resposta está lá no capítulo, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 30. A sua resposta é: pequei, mas agora honra-me diante dos anciãos do meu povo de Israel. Em outras palavras, o que mais importava a Saul era a sua reputação diante do povo e não a glória de Deus. Ele era um político nato dos que nós vemos por aí. Ele estava pensando ali naquele momento em si mesmo, sobre como remendar a situação e tirar proveito dessa situação para si próprio. Saul não tinha interesse em reconciliar com Deus, tanto é que lá em 1 Samuel 15, verso 30, a última expressão do verso, ele disse: porque eu voltarei para adorar o teu Deus. E aí, então ele não estava preocupado em reconciliar-se com Deus. O que ele queria era exatamente ser honrado diante dos anciãos do seu povo e oferecer e tratar com reverência o Senhor teu Deus. Quer dizer, no conceito dele, o povo era o meu povo, mas Deus era o teu Deus. Este é um grande problema, não é? Quando nós olhamos Deus como o teu Deus, nós temos que olhar o nosso Deus como o nosso Deus. Davi, no entanto, assim que ele foi ungido rei sobre Israel, ele reúne todos os líderes do país e ele mostra para os líderes a importância de valorizar a presença de Deus no meio do povo, representada pela arca da aliança. Então o texto aqui ele se dispõe a buscar a arca de Deus, que há 40 anos estava fora de Israel. Meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra com vocês aqui nesta noite sobre a necessidade de nós estarmos valorizando a presença de Deus, sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. E aqui nesse texto nós tiramos algumas lições para o nosso coração. A primeira lição é que valorizar a presença de Deus Ele está, meus amados irmãos, no lugar que Ele é devido. A arca representava exatamente essa presença de Deus, a glória de Deus no meio do povo. E por 40 anos essa arca não estava no meio do povo. Então Deus significava que o Deus também não estava no meio do povo. Por isso, Saul e todo o povo se perdeu naquela circunstância. O versículo 2 do nosso texto diz: dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Também o versículo 17, a primeira parte diz assim: introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar. Meu irmão, qual é o lugar de Deus na sua vida?
é o centro do seu coração. Quando Deus está na nossa vida, no nosso coração, significa que nós damos a Ele o primeiro lugar. Significa que Ele é aquilo mais importante na nossa vida. Valorizar a presença de Deus é, antes de tudo, irmãos, Deus está no lugar que Ele é devido, Ele tem que estar no nosso coração. A arca havia sido levada, irmãos, pelos filisteus. E lá, os filisteus passaram a ter grandes problemas com a arca. Lá em 1 Samuel, os capítulos 5 e 6 fala sobre isso. Eles puseram a arca de Deus no templo do rei Dagom, e Dagom amanhecia todo dia caído no chão até ser despedaçado. A arca ficou ali somente 7 meses com eles e trouxe grande maldição para o povo filisteus. E aí eles resolvem devolver a arca, e ela foi levada então para a casa de Abinadab, e lá ficou 20 anos. Se os irmãos quiserem voltar em 1 Samuel, o capítulo 5, capítulo 5, olha o versículo 11, diz assim: então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel, torne para o seu lugar, para que não matem nem a nós nem o nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. E aí no capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim, de 1 Samuel: então vieram os homens de Kiriat Jeraim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jeraim. Há tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quer dizer, Saul nunca se preocupou com o lugar da arca de Deus. Ninguém, meu irmão, minha irmã, pode ser abençoado se Deus não estiver entronizado no lugar certo da sua vida. Se o Senhor não estiver no seu coração, não há bênção. Você pode ser o que quiser, ter as coisas que você desejar, mas não há grande bênção na sua vida. E qual é o lugar de Deus na sua vida? No centro do seu coração. Nossa vida, seja uma vida profissional, familiar, seja a vida espiritual, ela só pode ser abençoada a partir do momento em que valorizamos a presença de Deus em nosso coração. Deus, no centro do coração, é o segredo de uma vida bem-sucedida pelo povo do Senhor. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo fala assim, Romanos capítulo 10, verso 8 a 10, Paulo diz assim: portanto, Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 8, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos amados, nós temos colocado Deus no lugar que se deve estar em nossa vida.
Deus realmente faz parte, Ele é o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa vida. Muita gente por aí tem o Senhor no seu pensamento, na sua mente. Às vezes tem um conhecimento maior acerca de Deus do que muitos crentes, mas não tem no coração. Muitos têm às vezes na palavra, mas não tem no coração. Jesus, ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos, irmãos, anunciado o que é bom. Nós temos anunciado aquilo que é do Senhor, pelo fato de que o Senhor está no nosso coração, que o nosso coração está cheio da presença de Deus e da graça de Deus. Aqui nós aprendemos outra coisa, irmãos. Não é só a necessidade de nós termos o Senhor no centro da nossa vida, mas valorizar a presença de Deus, irmãos, é praticar também o modelo de Deus e não o modelo dos homens. É praticar aquilo que Deus determinou, ou o modelo como Deus determinou, e não o modelo criado pelos homens. O versículo 3 do nosso texto, lá de 2 Samuel 6, diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo. Aqui está um grande erro de Davi com relação a esta questão. Este modelo de transportar a arca estava na mente de Davi, pois foi assim, irmãos, que os incrédulos filisteus haviam transportado a arca pela última vez, quando ela foi devolvida a Israel e foi ficar lá na casa de Abinadab. Está lá no capítulo, em 1 Samuel capítulo 6, verso 1, diz que os filisteus fizeram um carro novo e colocaram uma junta de vacas para levá-la. Agora Davi usa também o mesmo processo, um carro novo para conduzir a arca. Davi havia consultado, meus queridos irmãos, líderes de Israel, consultado o povo de Israel, e o povo concordou com o propósito dele de buscar a arca, mas Davi havia esquecido de consultar a Deus, consultar a palavra de Deus, o modelo como a arca deveria e tinha que ser carregada ou transportada. Não é? A palavra de Deus, lá em Êxodo 25, é clara como a arca deveria ser transportada. Era nos ombros dos sacerdotes consagrado para aquela função. Então, antes, irmãos, de realizarmos qualquer coisa em nome de Deus, Ele e sua palavra tem que ser consultada. Tudo, irmãos, o que nós fizermos deve estar de acordo com a palavra de Deus. Carro novo, meu irmão, é uma maneira mais cômoda de se ministrar. Carro novo é uma maneira mais cômoda de fazer as coisas, porque nós não queremos, às vezes, pagar o preço. Não é preciso, às vezes, carregar nos ombros. Carro novo é tentar copiar as fórmulas do mundo, trazendo elas para dentro da igreja, para dentro da congregação. E no mundo tem surgido tantos carros novos, coisas novas, mas que às vezes não estão fundamentadas na palavra. Isso é sempre perigoso. São armadilhas de Satanás que levam o povo de Deus, às vezes, à derrota, como levou Davi aqui, em primeira mão, à derrota. Hoje existem tantos carros novos, irmãos, que não estão de acordo com a palavra de Deus por aí, não é? Tantos títulos que se dão a líderes por aí. Hoje as pessoas já realizaram tantas coisas por aí novas para atrair as pessoas, novas metodologias que são copiadas do mundo, como Davi quis copiar aqui esse novo modelo de transportar a arca de Deus. E as pessoas, irmãos, hoje criam baladas gospels, quadrilhas gospels, festa junina gospel, tudo para atrair a comunidade, coisa que não está na palavra de Deus.
São carros novos por aí. Essas coisas novas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Valorizar a presença de Deus é pôr em prática o modelo de Deus determinado na palavra de Deus e não modelo criado por homens incrédulos. O modelo de Deus para a condução da arca era o quê? Era os ombros dos sacerdotes. Deus mandou que fizesse a arca e colocasse 4 argolas nos cantos, passasse uma vara de acácia cobrida de ouro ali, ela ficava ali e 4 sacerdotes conduziam. Mas Davi quer levar num carro novo, um novo modelo. Então, irmãos, será que nós não temos nos apegados com tantas coisas novas e que não estão sustentadas na palavra de Deus? Será que nós temos, irmãos, a cada dia vivido o modelo de Deus determinado em sua palavra? Ou nós temos, às vezes, irmãos, procurado viver os modelos criados pelos homens incrédulos com o objetivo de facilitar a nossa vida? Objetivo de facilitar a nossa vida. Então coloquemos em prática o modelo de Deus registrado em sua palavra e não o modelo dos homens. Só assim nós podemos estar verdadeiramente na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Estar na presença de Deus é fazer as coisas do seu reino conforme Ele determinou em sua palavra. Davi tinha que saber, a arca tem que ser conduzida nos ombros do sacerdote. Não uma maneira mais prática que não exige esforço dos homens, não em carro novo. Outra lição que nós vemos aqui, sobre essa necessidade de nós estarmos valorizando a presença de Deus, é que valorizar a presença de Deus, irmãos, é também estar pronto a pagar o preço da obediência. Verso 6 e o verso 7 diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá morre ao tentar segurar a arca, quando os bois tropeçaram e a arca balançou, conforme está no verso 6. Independente da inocência da ação, tocar na arca era violação da lei de Deus. E o resultado dessa violação da lei de Deus era a morte. Porque essa era uma maneira de preservar a santidade de Deus, era uma maneira de fazer com que o temor de se aproximar de Deus sem o preparo naquela circunstância, sem o preparo adequado, a pessoa tinha que ter temor em se aproximar de Deus sem o preparo adequado. E ainda aqui estava envolvido a maneira irregular que eles estavam conduzindo a arca. O nome Uzá significa força humana. Nos momentos difíceis, meus irmãos, dessa existência, o carro novo vai balançar. E se o carro novo balança, a força humana não é capaz de contê-lo. A força humana, os esforços humanos, os talentos humanos não serão suficientes para manter a presença de Deus. Muitos querem manter a presença de Deus por meio de esforço, de trabalho, de eventos, mas Deus, a presença de Deus só é mantida, sustentada, sentida, vivida por meio da obediência. Obediência à sua palavra, e obediência tem preço. Obediência tem preço. Obedecer essa palavra, meus irmãos, tem preço.
Davi, juntamente com o povo, tinha que obedecer à determinação de Deus. Uzá tinha que saber que ele não podia tocar ali. Levar a arca tinha que ser nos ombros dos sacerdotes que eram consagrados para este ministério. Eram homens conscientes de suas responsabilidades. Eram homens que estavam dispostos a gastar as suas vidas, dando os seus ombros para que a arca de Deus fosse devidamente conduzida e entronizada. Versículo 9 ao versículo 11 diz assim: temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para a justiça a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom geteu 3 vezes, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Diz que a arca então foi levada para a casa desse senhor chamado Obed-edom, e tudo que ele tinha, sua família e todas as suas coisas, conforme está no verso 12, foi abençoada. Com certeza, Obed-edom não deva ter ficado aí muito alegre, muito satisfeito com o fato da arca ter ido para a sua casa, principalmente quando ele fica sabendo daquilo que acontecera com os filisteus, daquilo que acontecera com Uzá. Mas ele obedece à ordem de Davi, e a arca fica ali. Ele deve ter imaginado que a arca era instrumento de morte, mas em submissão então ao rei, ele obedece a Deus, e Deus enche a sua casa de bênção, enche a sua família e tudo que ele tinha de bênção. Aí, versículo 12 diz que Davi fica sabendo do que acontecera, cria coragem, vai buscar a arca, e agora ele obedecendo o que Deus determinara, ele vai buscar a arca conforme Deus determinar. Olha o verso 12 e 13. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam a ele bois e carneiros cevados. Então, irmãos, valorizar a presença de Deus é estar disposto a pagar o preço da obediência. Não é fácil viver os princípios de Deus diante de um mundo tão pecador, tão carnal, tão materialista. Mas valorizar a presença de Deus é obedecer os princípios de Deus estabelecido aqui na sua santa e bendita palavra. É estar disposto, irmãos, a obedecer os princípios. Mas quando nós obedecemos os princípios de Deus na sua santa palavra, Deus mesmo enche a nossa vida de bênção, enche a nossa família de bênção, enche o nosso lar de bênção, aqui e na eternidade. E a última lição que eu quero deixar com os irmãos aqui, nessa noite, é que valorizar a presença de Deus é realizar a obra de Deus em plena alegria. É realizar a obra de Deus com tremenda alegria em nosso coração. Verso 12, a parte B disse: Davi e com alegria, foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. O verso 14 e 15 diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Alegria. Todo o trajeto do transporte da arca foi feito com imensa alegria. Davi não importava com o que as pessoas pensavam dele como rei. Ele queria louvar a Deus com tudo o que tinha, com todo o seu ser, de todo o seu coração. É
claro que a palavra dançar, só para especificar aqui, no sentido bíblico, ela significa movimento ritmado com o corpo. Então não tem nada a ver com a nossa dança aqui hoje, certo? Nossos jovens tinham tantas brincadeiras antigamente, de roda e tudo mais, eram danças bíblicas, movimento ritmado com o corpo. Mas, meus amados irmãos, quando nós lemos aqui agora, do verso 16 em diante, entra a figura de Mical, esposa de Davi. E é interessante nós olharmos aqui que por 3 vezes a Bíblia diz Mical, filha de Saul. Por que a Bíblia não diz Mical, esposa de Davi? Olha o versículo de número 16, diz assim, olha, Mical, filha de Saul. O verso 20, Mical, filha de Saul. Verso 23, Mical, filha de Saul. Não se refere, não diz Mical, esposa de Davi. Por quê? Porque ela estava tão arraigada à maneira de seu pai Saul, de encarar e fazer as coisas, que ela não compreendia a importância da arca de Deus, e ela menospreza Davi e a arca de Deus. Ela decidiu seguir os costumes e a regra do seu pai, e não os costumes e as regras do seu marido. Ela nunca havia aprendido com o pai a valorizar a presença de Deus, simbolizada e representada na arca. Ela fazia parte, meus irmãos, de uma geração perdida. Ela fazia parte de uma geração que não fora criada, que fora criada sem a presença da arca. E em consequência, sem a presença de Deus. Ela não tinha conhecimento da presença do Senhor. Meus irmãos, isso é sério nas nossas igrejas. Pais, igreja, precisamos fazer com que os nossos filhos cresçam, sabendo quem é Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus. Fazer com que os nossos filhos cresçam, amando o Senhor. Vou contar uma historiazinha, eu fiquei com vergonha, né? Mas hoje de manhã, na hora do almoço da minha casa, minha esposa teve um probleminha lá hoje com o joelho e a minha filha terminou o almoço e eu estava dando uma assistência. Ela colocou o almoço e quando eu cheguei lá na mesa, a família já estava toda servindo, não é? E eu tenho o meu netinho pequenininho, alguns irmãos conhecem, 3 aninhos. Estava comidinha na frente dele e eu cheguei perto dele. Come, meu filho. E ele virou assim, vovô, vamos orar. Meu filho disse assim, lição de moral sobre vocês, turma. Não é? Lição de moral sobre vocês. Entende, irmãos? Precisamos fazer com que os nossos filhos cresçam sabendo quem é Deus, amando a Deus, valorizando a Deus, e para isso nós temos que orar, ler a Bíblia, levá-los à igreja e fazer com que eles cresçam no Senhor e para o Senhor. Quantas vezes as nossas igrejas cortam, tem espaço de gerações, às vezes tem jovem, mas não tem adolescente, às vezes tem adolescente, mas não tem jovem, porque às vezes os pais descuidaram e não fizeram com que eles sentissem a necessidade, que eles amassem a Deus e a presença de Deus. Ore pelos seus filhos, lê a Bíblia com os seus filhos, leva seus filhos na escola dominical, no culto à noite, eles têm que aprender do Senhor. Mical não sabia nada de Deus, não valorizava o Senhor. E quero dizer, meus irmãos, os filhos que não aprendem com os pais a valorizar a Deus, onde não há oração, não há leitura da palavra de Deus, onde não vão à igreja, esses filhos estão sempre prontos a blasfemar das coisas de Deus. E a outra coisa, meu irmão, que nos chama a atenção aqui, que eu quero deixar com vocês desse encerramento, é o fato de Mical estar onde? O verso 16.
ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando da janela. Ela estava olhando da janela. E da janela ela despreza o rei, e quando ela despreza o rei, ela estava desprezando o mover de Deus naquele momento. Janela, meu irmão e minha irmã, é tudo o que me separa da presença de Deus. Janela é tudo aquilo que me separa, meus amados irmãos, daquilo que Deus está fazendo. Janela me impede de assumir o meu lugar, o meu compromisso junto à arca de Deus. Janela me afasta do centro da vontade de Deus. E o pior de tudo é que janela me faz criticar aqueles que estão ministrando ao Senhor com toda alegria no coração. Estar na janela é ficar de longe, é ficar sem envolver. Quantos dos nossos crentes estão na janela, contemplando de longe, sem qualquer envolvimento com o povo de Deus, enquanto que eles deveriam estar perto, junto, adorando? Estar na janela é permitir amargura no coração, é permitir desprezo no coração, enquanto que o coração deveria estar cheio da música, do louvor, do cântico, como estava no coração aqui de Davi. Janela é minha redoma, janela é minha proteção, janela é minha desculpa, janela é meu falso lugar. Eu preciso sair da janela e entrar pela porta que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E olha, meus irmãos, aqui, o versículo 20. Depois que Davi abençoou o povo e o povo vai embora, o verso 20 ele diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa. Davi volta para abençoar a sua casa. Pensa bem que tipo de bênção que Davi ia trazer para a sua casa. Era bênção material de prosperidade financeira? Não, ele já era riquíssimo, ele era o rei. Era bênção de servos e servas? Não, ele tinha muitos servos e servas. Então o que faltava a Davi, ou na casa de Davi? Faltava filhos. Faltava filhos. Mas Mical vem ao seu encontro. Olha a última parte do verso 20. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro, a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva e do servo, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ela disse: olha que papelão, senhor rei, que papelão que o senhor fez, agindo assim. Meu pai nunca agiu assim, nunca se descobriu diante de servo e de serva, parecendo um vadio. Davi, ele sabia que ele era o homem escolhido de Deus. Davi sabia o seu lugar. Davi sabia daquilo que ele representava. E ele vem agora para abençoar a sua casa. Mas agora, irmão, no lugar da bênção vem a maldição. Mical não teve filhos. E mulher, irmãos amados, naquele tempo só tinha algum valor se pudesse gerar filhos. Sem filhos ela era quase nula. O verso 23 diz assim: Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então a atitude de Mical com relação à arca de Deus resultou-se em se tornar infrutífera. Recebeu a punição de Deus por ter desprezado, por não ter valorizado a presença do Senhor. Ela não compartilhou com a alegria do marido, não compartilhou com a alegria do povo em ver a obra de Deus sendo realizada. Pelo contrário, ela desprezou, e ela recebe por esse desprezo a justa punição de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando a presença de Deus é tudo que importa na nossa vida, quando a presença de Deus é o que nos leva a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, quando há na nossa vida alegria em realizar a obra do Senhor,
quando há compromisso, responsabilidade com o seu reino, quando há responsabilidade com a sua palavra, as bênçãos de Deus vêm sobre nós e sobre a nossa família. Mical perde o seu lugar junto ao marido, ela perde o seu lugar junto à arca de Deus, ela perde a oportunidade de encher o seu coração de júbilo, preferindo amargura e desprezo. Ela perde a bênção da maternidade sobre a sua casa e sua família. Ela perde o privilégio, principalmente o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Betseba é que vai se tornar, vai fazer parte da genealogia de Jesus. Meus queridos irmãos, quero estar encerrando este momento aqui dizendo que valorizar a presença de Deus e dar a Ele o lugar certo em sua vida, o centro do seu coração. Jesus faz parte da sua vida, Ele é o centro do seu coração, das suas ações, dos seus pensamentos. Segundo, é praticar as coisas do reino de Deus conforme o modelo de Deus registrado em sua palavra. Temos realmente procurado viver segundo a palavra do Senhor? Segundo o modelo determinado por Deus? Deixado escrito aqui. Temos crido que essa palavra é verdadeiramente a palavra de Deus, que rege e conduz a nossa vida. Terceiro, nós estamos prontos a pagar o preço da obediência, fazendo exatamente aquilo que Ele determina, obedecer em todos os princípios. E quarto, envolver com a sua obra em plena alegria. Envolva, meu irmão, com a obra de Deus. Seja qual o ministério que Deus deu a você: oração, música, evangelização, visitação, liderança, seja o que for, professor, seja o que for, envolva com a obra de Deus em plena alegria. E Ele recompensará e abençoará a sua vida, o seu lar e as suas coisas, aqui e na eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós agradecemos a todos os irmãos que se encontram conosco nesta noite. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus dê a todos vocês uma semana